Começando esse segundo dia de Fórum RNP, o painel Soberania Tecnológica se faz com pessoas, vozes femininas nas TICs. TIC é Tecnologia da Informação e Comunicação, né? Então, será um debate que destaca que a soberania tecnológica é construída por pessoas, para além dos algoritmos, para além dos sistemas, com conhecimento e diversidade, valorizando o papel estratégico das mulheres na tecnologia. Então, aqui o papo é principalmente do protagonismo feminino, e para moderar este painel, temos a analista de negócios da RNP, vamos receber a Tatiana Pontes. Bom dia, Tatiana, tudo bem? A Tatiana, ela é especialista em gestão da educação corporativa e analista de negócios sênior da RNP, então bem-vinda, Tatiana. A gente vai começar os painéis a partir de agora, os moderadores chamam os convidados deles, e apesar dessa dinâmica de palestras simultâneas, fiquem à vontade para aplaudir quando as pessoas forem chamadas, fiquem à vontade para aplaudir quando terminar, e enfim, daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouco mais. Vamos dar só uma última salva de palmas e aí a gente começa? Obrigado pela energia de vocês e fiquem à vontade aí para os painéis. Bom dia. Todos me ouvem sem ruído? Bom, eu vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo, pessoal, porque como esse é um espaço de representatividade e a gente hoje em dia trabalha tanto e a gente tem pouco tempo de falar da gente, né? Então eu vou chamar as painelistas e vou pedir que elas se apresentem e falem um pouquinho delas e das histórias delas, tá bom? Então eu vou chamar 3 potentes aqui para bater esse papo comigo sobre soberania tecnológica se faz com pessoas, vozes femininas nas TICs, que é Daniele Costa, palmas para Daniele, por favor. Lunara Santana e Marisa Ferro. Palmas para a Lunara e para a Marisa. Bem-vindas. Obrigada por esse momento. E, bom, como eu já fui apresentada, né, e meu papel aqui é dar espaço para elas falarem, eu vou pedir para a Dani se apresentar, dizer quem ela é, o que ela faz e por que ela está nesse momento aqui com a gente. Bom dia a todos, todas. Eu sou uma cabocla amazônica, sou uma mulher do norte do Brasil. Pautei minha carreira inteira em tecnologia. Comecei lá na escola técnica em eletrônica, até me transformar diretora adjunta do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Federal. Me tornei a primeira doutora da minha família. Então hoje para mim é uma grande honra estar aqui representando não só a minha universidade, como o grupo que eu fundei, que são as Manas Digitais, onde a gente leva a educação tecnológica independente das suas origens na região amazônica. Acho que tem um microfone aí, Lunara. Lunara, por favor. É estranho, né? Porque não sabe, as pessoas estão ouvindo, gente. Agora? Ok. Bom dia a todo mundo aqui. Eu me chamo Lunara. Eu sou uma mulher trans. Nasci em Salvador, mas me criei em Recife. Sou cientista da computação pela UFPE. Sou especialista em ciência de dados aplicada à indústria aeronáutica pela UFPE em conjunto com a Embraer. Já trabalhei no terceiro setor, na academia, e hoje eu estou trabalhando como cientista de dados na Embraer, atuando num time de IA e com foco em governança e cultura de IA na companhia. Obrigada, Lara. Marisa, por favor. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou a professora Marisa Ferro, do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, onde trabalho na área de inteligência artificial. Trabalho nessa área há mais de 25 anos. Quem já me viu no palco por aí sabe que há anos eu falo isso, há mais de 25 anos, e está tudo bem. E trabalho já há uns 8 anos, pelo menos, eu me dedico à questão do estudo do uso ético e responsável da inteligência artificial com diferentes abordagens. Eu coordeno um grupo de pesquisa Inteligência Artificial Ética e Sustentável, onde desenvolvemos pesquisas sempre fazendo a pergunta principal. Essa pesquisa é para quem?
E vou usar uma estratégia aqui. De vez em quando eu vou desligar o meu microfone, que eu quero saber quem é que está escutando ou não. Aí você fala assim, não estou ouvindo, reclama. Obrigada, Marisa. Bom, eu vi um vídeo outro dia no Instagram. Eu ensaiei o Instagram, porque o carioca fala Insta. E entenda quem quiser, tá? Então eu ensaiei essa parte. Que a gente não pode começar um painel, uma apresentação, com uma frase engraçada, com alguma comédia, porque as pessoas já acham que você tá nervosa e aí não se conectam com o assunto. Aí eu pensei, e agora? Era a minha estratégia. Então, já que eu não posso contar uma piada, eu vou convidar vocês para uma reflexão. Esse painel, a gente não vai falar sobre ferramentas, serviços, vamos falar sobre pessoas, sobre mulheres, e convidar vocês para participarem com a gente, refletindo, né, sobre os espaços que vocês ocupam também, os lugares que vocês trabalham, quem são seus pares, tanto homens quanto mulheres, como é essa conversa, como é esse diálogo, e se nos ambientes que vocês ocupam, nas instituições, os nossos parceiros, fornecedores aqui do próprio fórum da RNP, se existe esse diálogo, se essas pessoas falam sobre os espaços das mulheres na tecnologia. Então, convido vocês para esse debate agora. Vou passar aqui. Bom, para além de trabalhar na diretoria adjunta de tecnologia na RNP, eu sou líder e idealizadora do programa FUT, Feminino no Universo de TI da RNP. Eu não vou ficar falando aqui do FUT, mas convido vocês para irem no nosso stand lá embaixo. É só descer aqui a escadinha, virar à esquerda, vai reto, como se fosse tirar as fotos lá bonitinhas, engraçadas, passa na gente antes, depois tira a foto. Vocês vão conhecer as meninas que estão aqui do grupo de trabalho, vão conhecer um pouquinho do que o programa faz, porque é um programa que foi criado desde 2021 para a gente abrir esses espaços, né, de protagonismo, de diálogo, de referência, de representatividade de mulheres na tecnologia. Então lá tem brinde também, tá rolando sorteio lá também, então passem lá depois daqui para tirar uma foto com as meninas e conhecer um pouquinho do programa, tá? Aqui tem um pouco do que o FUT já fez durante esses anos, dentro principalmente do sistema RNP, tá? A gente realiza webinars todo ano com mulheres representando, né, a tecnologia, os espaços delas na tecnologia, turmas sociais gratuitas para mulheres e meninas, enfim, já tem um impacto aí de mais de 3.000 mulheres alcançadas. Mas convido vocês de novo a conhecerem um pouquinho mais do programa lá no stand. Vou passar um pouquinho aqui, porque diminuíram o nosso tempo, né? A gente trouxe esse slide e traz um pouco dessa diferença, né, entre a participação de mulheres e homens em tecnologia da informação. A gente aqui não quer falar também sobre esses números, e a gente entende que sempre foi um espaço muito masculino, né? As mulheres talvez não tivessem nem essa representação que temos agora, né? Para entender que é necessário que essas vozes entrem e permaneçam nesses espaços, principalmente hoje em dia, quando a gente está falando de IA, quando a gente está falando dessa tecnologia que expande para o mundo inteiro. E é um pouco até estranho, podemos usar essa palavra, porque ontem a Marta Gabriel já estava falando, né, dos humanoides, do quanto o futuro já é presente, e hoje a gente ainda precisa falar sobre a entrada e permanência das mulheres nesses espaços que são tão masculinos. E assim, a gente não quer alcançar os mesmos espaços, a gente quer dividir os espaços e ter vozes juntos, todos juntos, né? E construir um futuro melhor para a soberania digital. Então, para vocês entenderem um pouquinho desses números. E aqui eu trouxe também uma matéria que eu li de uma universidade na Austrália, né? A RMIT e da Deloitte, que concluiu que o aumento da participação feminina em carreiras na área de tecnologia pode representar uma oportunidade de 6,5 bilhões de dólares para as empresas australianas.
por que você trouxe uma matéria da Austrália? Porque a gente não encontra muitas referências no Brasil sobre isso não, tá? Mas essa matéria chamou a atenção da gente, por quê? Logo abaixo, que eles falam do relatório de mulheres na tecnologia, trazem os benefícios dessa representatividade de gênero, né? Segundo os líderes. A matéria estava falando sobre os 6,5 bilhões, mas lá embaixo, pequenininho, estava falando exatamente do que a gente acredita, né? Das novas competências, habilidades, pensamentos, vieses, tudo que a gente propõe nesses diálogos, né? Então, 59% relatam melhorias na dinâmica e no desempenho da equipe. 58% relatam melhorias na criatividade e inovação. Enfim, atrair funcionários de maior qualidade, índice de satisfação do cliente. Então, são muitos impactos que talvez a gente não entenda, né, nesses espaços de fala que a gente busca tanto, mas no dia a dia do trabalho, a gente precisa ter esse olhar, né? Onde está impactando? Eu ouvi esses dias o seguinte: a gente tem que fazer um trabalho para fomentar, né, para as mulheres entrarem no mercado de trabalho de tecnologia, e depois a gente tem que fazer um estudo para saber o que melhorou. Aí eu falei, ótimo, né? Eu acho super válido, porque a gente trabalha com dados, né? Tudo hoje em dia são dados. Mas fazem isso com os homens, gente? Não, vamos contratar um homem, daqui a 6 meses a gente vê se faz uma pesquisa para ver o que melhorou. É por isso que eu convido vocês a essa reflexão. Dito isto, toda tecnologia carrega as escolhas de quem a desenvolve. Temos muitos desenvolvedores aqui, sabemos disso. Por isso, ampliar a presença das mulheres nas TICs é ampliar as possibilidades de um futuro digital mais plural, ético e representativo. Então, aqui eu vou puxar as meninas aqui, né, para perguntar. Lunara, o que para você é um futuro digital mais plural? Então, quando eu penso em pluralidade, eu penso em número, em expansão, né? E eu não posso não pensar nos mais de 200 milhões de habitantes do país, né? E principalmente o que eu penso em relação ao futuro, Tati, de um futuro mais plural, é um futuro em que a gente alcance essas pessoas, sabe? Sei que a gente vai entrar no representativo também, que são os vários grupos de pessoas, né? Mas realmente a gente pensar em políticas para expandir isso, em educação, em uma educação crítica, né? Em trazer tecnologia para as escolas e discutir tecnologia nas escolas de uma forma crítica, em expandir em infraestrutura, em rede também, para aumentar essa participação, porque é a partir disso, dessa pluralidade, que a gente vai ter esses múltiplos pontos de vista, que no fim das contas, na tecnologia, é o que faz com que a gente consiga resolver um problema. É olhar aquele problema por diversos pontos e conseguir tratar ele, né? Então, pluralidade, para mim, eu vejo muito por esse ângulo, nessa expansão, em fazer a tecnologia chegar nessas pessoas, sobretudo para as pessoas que têm hoje em dia mais dificuldade de alcançar essa tecnologia por diversas questões, porque elas já são historicamente afastadas de um espaço tecnológico, e por falta de oportunidade mesmo, tá? Da estrutura que a gente tem hoje. Obrigada, Lunara. Marisa, o que para você é um futuro digital mais ético? Um futuro digital mais ético, para mim, precisa passar por um futuro plural. Eu sempre procuro ressaltar que, como eu trabalho com ética na inteligência artificial, para alcançar no futuro essa inteligência artificial mais ética, nós precisamos trabalhar, desenvolver essa inteligência artificial, e aí eu estou falando aqui de inteligência artificial, mas podemos colocar isso para as tecnologias de informação e comunicação em geral. A gente precisa de equipes que sejam plurais. Não se discute ética de maneira fechada, nem entre uma única área de conhecimento, e muito menos sem diversidade de raça, de gênero.
todo tipo de diversidade. Então, ser ético passa por isso, ter essas equipes plurais de desenvolvimento, de pesquisa, porque muitas das vezes as falhas, os erros que cometemos não são por má intenção e maldade, mas obviamente que a falta de responsabilidade hoje isso não pode ser desculpa para falta de responsabilidade ou para falta de ética. Porém, quando nós temos essas equipes que são diversas e plurais, é muito mais fácil de visualizar pontos que estamos deixando passar despercebidos para tornar esse futuro mais ético. É isso mesmo, Marisa. Concordo com as duas, né? Provavelmente vou concordar com a Dani também. Quando a Dani finalizar aqui a parte dela, gente, aplaudam pra gente ganhar deles lá, tá? Ô Dani, o que pra você é o futuro digital mais representativo? Representatividade digital para mim é poder me expressar e expressar quem eu sou. Não permitir que o digital me torne refém. Eu sou protagonista da minha história, respeito meus saberes ancestrais, respeito minha ancestralidade, e isso está dentro dos desenvolvimentos que eu fiz ao longo da minha carreira. Desde quando eu era técnica em eletrônica, que eu precisava instalar bancos do Brasil, no interior do Pará, dos 144 municípios, eu conheço mais de 120. Até hoje, quando eu estou dentro da direção adjunta da Universidade Federal do Pará e a gente questiona o que é que a gente vai fazer, potencializar a educação à distância para chegar aonde não se chega universidades. Em lugares onde a universidade ainda não chega, a gente pode chegar pela EAD. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou. Mulher, mãe, e eu não permito que o digital tire isso de mim, porque o digital, para mim, é potencializar minha humanidade. E é nesse sentido que eu me sinto representada. Quando as minhas colegas falam, tanto na pluralidade, na ética, eu falo também na questão de meus valores e da minha dignidade estarem representados no meu trabalho tecnológico. É isso. Obrigada, Dani. E obrigada por vocês representarem aqui no palco e no que vocês fazem essa pluralidade, essa ética e essa representatividade. Eu acho que vocês três ocupam essas três palavras perfeitamente hoje aqui no palco do Fórum RNP. Bom, é óbvio que eu ia fazer alguma coisa dessa, né? Porque o Instagram falou que eu não podia contar uma piada e não relaxei. Bom, a gente combinou aqui de contar algumas histórias de bastidores. Porque a gente vai para painéis, vai se apresentar e a gente quer falar bonito, né? Quer falar do impacto, quer falar que tudo que a gente faz, mas não sabe o que está acontecendo ali por trás. E com certeza que todo mundo tem as suas histórias. Ninguém chegou aqui, né, na facilidade, né? Não foi tudo 100% feliz, né? E que bom, porque a gente aprende com as nossas dores, com o que acontece no dia a dia. E eu pedi para elas pensarem em histórias, óbvio que elas pudessem contar, né? Que não fossem constrangedoras para elas ou para alguém. E para a gente dividir esses espaços. E assim, se alguém também quiser falar, se reconhecer em alguma dessas falas, fiquem à vontade, tá? Então eu vou começar com a Lunara. A história, assim, que eu queria trazer, assim, ela vem, assim, em dois pontos, em dois momentos, né? O primeiro foi, assim, enquanto uma vivência minha, enquanto pessoa trans, minha transição ocorreu durante a minha graduação final, ali da minha graduação. Ela começou muito antes, né? Eu sempre fui uma pessoa queer, uma pessoa LGBT, e entender o meu gênero foi todo um processo para mim, de descoberta, de trabalhar temores e inseguranças e compartilhando também com algumas pessoas mais próximas, em ambientes seguros. E já no final da minha graduação, eu lembro que eu falei, inclusive, assim, eu cheguei pro meu orientador do TCC, eu falei, olha, eu sou uma mulher trans, o meu nome não é mais esse, eu escolhi esse nome aqui, e todo um processo para eu escolher meu nome.
eu escolhi esse nome aqui, e aí, com isso, eu comecei a me colocar realmente, né, socialmente, é, enquanto uma mulher trans. Aí eu tava conversando com uma amiga minha, que ela é de história, né, e ela também é trans. E ela falou assim, amiga, uma coisa que eu quero te dizer é o seguinte, se colocando dessa forma, você vai ver que algumas portas vão começar a se fechar, que algumas pessoas vão começar a se afastar. Isso aconteceu, né? I- isso ia acontecer também. E ela falou assim, e as pessoas vão duvidar do que você falar, tecnicamente também. Então, mesmo na área técnica, quando você falar algo, as pessoas vão sempre ter ali um pé atrás, vão buscar uma outra pessoa para corroborar aquilo. Então, seja boa. Seja muito boa no que você faz. E eu sempre tomei isso pra mim, né? E é claro que assim, eu não tô aqui pra falar sobre essa excelência que a gente tem que buscar sempre, mas eu sempre busquei o máximo do rigor científico em tudo que eu pauto, em tudo que eu trabalho, em dizer isso é assim por causa disso, 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 isso não tem como ser assim por causa disso, disso e disso. E me colocando dessa forma, né? Eu acho que eu cheguei aqui onde eu cheguei muito também por causa disso, porque eu fui aprendendo com outras ao longo da minha caminhada, né? Hoje eu trabalho com governança de IA na Embraer e meio que encerrando aqui essa parte da história do bastidor também, de uma coisa que eu acho muito legal lá na companhia é que tem uns grupos de afinidade, né, de funcionários. A gente tem o Embrace, então a gente tem o Embrace Pau, é voltado para pessoas não brancas, né, pessoas racializadas, a gente tem o Embrace Abilities para pessoas com deficiência, o Embrace Women para mulheres, e o Embrace Pride, né, e eu sou uma coordenadora lá do Embrace Pride também. E logo que eu entrei, eu cheguei assim, eu falei, gente, é, o meu nome está diferente em diferentes sistemas da empresa. Então, em alguns sistemas da empresa eu tô com tá o meu nome morto, em outros sistemas tá o meu nome certo, a gente tem que resolver isso. Tive muita ajuda do pessoal do RH ali, do time de diversidade. E a primeira coisa quando eu me mudei para São José dos Campos, que é onde fica a Embraer de Recife, né, foi eu e a minha esposa, que ela também é trans, a gente tinha muitos temores. A primeira coisa que a gente foi ver foi procurar as comunidades trans lá, para fazer contato. E a gente viu essa ONG. E lá no Embrace a gente sempre fazia, durante o ano, apoiava algumas instituições, e essa ONG nunca foi apoiada. Eu falei, gente, por que a gente não faz? Não foca esse ano na Transbordamos lá. E a gente conseguiu fazer uma arrecadação enorme, assim, de roupas, que é uma associação que é voltada para pessoas trans em situação de vulnerabilidade, né? Então, casacos, agasalhos, material de higiene. Então, é isso. E a gente vai encontrando outras vozes que vão ecoando junto com a gente nisso, né? E vai juntando forças. Era isso que eu queria trazer. Muito obrigada, Lunara. Obrigada, pessoal. Parabéns por não ter desistido, pela sua resiliência, né? E que você falou que teve ajuda, né, de outras áreas da empresa, do RH, são esses espaços também, né, que a gente precisa ter parcerias e vozes, e não é nem parceria, né? Se a gente está na empresa, a gente está em prol daquele mesmo objetivo, daquele mesmo propósito, né? Então, as coisas funcionam, tem que ser uma sinergia, né? Uma área não pode pensar de uma forma e a outra de outra, nesses aspectos, sabe? Da representatividade, da pluralidade, da parte ética, da soberania digital. Tem algum celular aí, gente? Tem alguém com hora para tomar um remédio? Toma aí, desliga, que tá tocando. Dani, conta um pouquinho pra gente da sua história de bastidor. Eu vou dividir com vocês rapidinho a minha história, minha trajetória, né? Eu sou neta da Euseri, que só estudou até o ensino fundamental. Eu sou filha da Ana Lúcia, que só estudou até o ensino médio. Eu me transformo na primeira doutora em genética e biologia molecular da minha família. Eu fiz uma trajetória gigante dentro da tecnologia. Sou técnica em eletrônica, bacharel em ciência da computação, bolsista FIES, tá? Porque eu já pagava boleto. Eu passei na Universidade Federal do Pará, mas era para estudar o dia todo. Eu tinha que escolher, ou eu pago boleto para comer, ou eu estudo da universidade. Aí larguei e fui fazer CESUPA, que era FIES, que era à noite. E aí volto para a universidade, no mestrado de engenharia elétrica,
e termino minha carreira no doutorado em genética e biologia molecular acadêmica, tá? Eu continuo minha carreira, eu tô viva ainda. Né? Em genética, e as pessoas olham para essa salada de fruta e dizem assim, meu Deus, como é que você fez tudo isso? Porque eu era desenvolvedora de software, eu era programadora de mão cheia. Se me jogar amanhã no direito, eu sobrevivo. Desde que seja para desenvolver software, ok? E numa época que não tinha todos esses perfis hoje na área de desenvolvimento, eu era full stack. A que faz tudo, mano. Cria o banco, gera cara, prepara o DevOps. Eu não tinha essa alegria de hoje, que tem 300 perfis para fazer, né? Então, e eu capinei em uma época em que eu era uma das poucas mulheres. Eu fui sempre uma ou duas na sala de aula, né? Eu sempre andei muito só. E nesse processo, eu me forjei uma profissional de competência, né? Porque uma vez, isso é uma história muito legal, eu encontrei a presidente da Itautec, eu trabalhei para eles na nova arquitetura do Banco do Brasil Caixa Econômica. Era uma engenheira civil que veio do Rio de Janeiro para Belém. E aí, quando ela viu que só tinha duas mulheres, eu e uma outra, a gente é estagiária nessa época, todo mundo se levantou de uma reunião, ela disse, as meninas ficam. Aí a gente ficou assim, meu Deus, vai demitir, né? E ela senta com a gente e pergunta, vocês escolheram essa carreira por quê? E aí eu disse, porque eu gosto, eu sempre amei matemática, eu me apaixonei por computador aos 15 anos, dentro da escola técnica. Ela disse, você sabe que um erro seu é burrice. Um erro dele sempre vai ser um erro. O seu é burrice, você tem que se preparar para isso. E aquela mulher que era presidente de uma grande empresa sentou e contou a história dela pra gente. 2 estagiárias no meio da região amazônica. Foi um impulso muito grande para que eu traçasse minha carreira nesse sentido. Mas sem perder os meus valores, meus amores. Então, eu me lembro que quando eu entrei no mestrado, que meu professor disse assim, você vai fazer um não sei o que, léxico... Não faz sentido isso para mim. Eu quero desenvolver um game. Eu quero falar sobre lendas amazônicas. E aí eu me lembro que o meu orientador olhava para mim, você tá doida? Eu faço questão de ser, amor. Vamos lá, vamos ser doido comigo. A sorte foi que ele topou. A minha orientadora de doutorado, a mesma coisa. Ela queria que eu trabalhasse com, sei lá, bode do Nordeste. Nada contra o Nordeste, tá? Fui criada na Bahia até os 16 anos. E eu disse, não quero. Eu quero alguma coisa da Amazônia. Vou criar uma base de dados de cianobactérias da Amazônia. Pode ser? Vamos trabalhar com a Amazônia? Porque eu vivo aquela região, eu respiro aquilo ali. Eu tenho o prazer de ser da Amazônia e trabalhar com tecnologia. Então, a minha carreira dentro da Amazônia hoje é com muito orgulho ser essa mulher que leva hoje a capacitação técnica, que é tão difícil. Vocês estão acostumados a ver a Amazônia só com floresta. Tá cheio de gente lá, viu, gente? E gente competente para trabalhar, para desenvolver. Homens e mulheres, né? E aí, para concluir, uma das viradas da minha vida foi dentro da Universidade Federal, quando eu resolvi ficar grávida. No final do meu doutorado, eu parei a tese e a minha filha. E isso não me atrasou, fiz o doutorado de 4 anos. Eu sofri assédio moral. Por um homem e uma mulher. Eram de ambos os gêneros. E naquele momento em que eu fui para a depressão, eu tive que ressignificar essa dor. E eu fiz uma escolha, como essa daqui também fez, né? Como Lunara fez. Eu disse, cara, isso não vai... Eu não vou passar o resto da minha vida com raiva. Eu não vou passar o resto da minha vida amarga. Não é isso que eu quero deixar nesse mundo. Não é o meu legado. E aí nasce as Manas Digitais, depois desse meu processo. E eu digo, o que é que eu sei fazer? Sei programar. Então eu vou ensinar outras mulheres a programar. Eu vou empoderar a minha comunidade, meu território, através da tecnologia. E aí as Manas hoje é meu propósito de vida e faz parte da universidade. Então a gente já formou mais de 1.300 crianças em escolas públicas. Nós já trabalhamos com mais de 200 mulheres em capacitação, transição de carreira na região amazônica. A gente foi finalista do BNDES Garagem, como aceleração, né? A gente criou nosso CNPJ lá. E finalmente, em 2024, nós fomos premiadas no Mulheres Inovadoras. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, dizendo que minha história de bastidores são bastantes, mas eu tenho muito orgulho delas. Obrigada, Dani. A gente também, vou falar por eles, a gente também tem muito orgulho. E para além dessa representatividade feminina, né, representar de onde você é, da sua história. Eu já fui para a Amazônia e eu queria ter visto menos gente mesmo. Eu vi mais gente do que eu queria.
E eu falei assim, gente, esse lugar é uma energia, E eu convido, né, a plateia também a entrar, procurar Humanas Digitais, o projeto que a Dani fala com esse amor todo, né, e todo esse resultado, esses impactos, para além do FUT, né, conhecer um pouco do que ela faz, do trabalho dela, e quem quiser também ajudar, né, ser parceiro, trazer conversas e ideias, é sempre bem-vindo, né? E Marisa, sua história de bastidor. Eu acho que o que eu posso contar de melhor do bastidor hoje é como eu vivo esse papel de professora e pesquisadora dentro de uma universidade. Como os colegas falaram, sempre somos minorias, né? E durante a minha graduação também era eu e mais uma colega apenas, né? Depois saí, eu fiquei sozinha também. E eu confesso, assim, que eu acho que a minha ficha caiu de quantas coisas poderiam ter sido diferentes na universidade se eu não fosse mulher, só quando eu já estava terminando o doutorado. Talvez até um certo tipo de proteção, porque assim, você tem que continuar, né? Aquilo que você acredita, você ama, você quer fazer, mas cheguei por vezes, por ir mal numa prova, o professor chegar para mim e falar por que eu não desistia da graduação. Porque talvez aquilo ali não fosse para mim, né? E naquele dia eu pensei, sim, em desistir, mas depois voltei mais forte. Mas eu confesso que eu nunca fiquei pensando muito sobre essas questões, né? Hoje eu me preocupo muito com isso como professora, olhando para os estudantes, né, que estão na minha sala de aula, e principalmente o que eu posso fazer é cuidar das pessoas que estão no meu grupo de pesquisa, nesse grupo de IA ética e sustentável. Hoje a gente tem os grupos, né, que ajudam as meninas, porque não é só a questão de acreditar que elas podem participar de cursos de tecnologia, que elas são capazes também de participar de cursos na área de exatas e de tecnologia. É a questão da permanência delas dentro da universidade, que é muito difícil, porque vocês viram ali naqueles números iniciais, né? São uma ou duas, e muitas vezes é isso. A menina não sabe programar, né, tão bem, etc. Para vocês terem ideia, eu comecei na pesquisa em inteligência artificial na minha iniciação científica. E dizia-se que era algo muito adequado realmente para a menina, porque não era algo tão técnico, né? Hoje em dia, trabalhando com ética, eu volto a escutar isso, que trabalhar com ética não é algo tão técnico, né, em inteligência artificial. Então, estereotipando essas coisas. Então, no meu grupo eu procuro, eu não digo que no grupo a gente chega a ter políticas afirmativas para ter uma seleção, né, especial para meninas, para mães e para a comunidade LGBTQI+, mas se vocês olharem para as fotos do meu grupo de pesquisa, sempre ele vai ser, pelo menos, de maioria de mulheres. Por quê? Porque eu acredito que o acolhimento e o cuidado, e às vezes a gente em reunião de grupo de pesquisa, observando às vezes como os meninos tratam as meninas, e aí depois assim, com muito cuidado, porque às vezes é uma coisa imperceptível de um mundo que sempre foi de uma maioria, você fala assim, tipo, chamar assim, atenção, mas com cuidado, sem ter que tornar nada difícil para ninguém, sabe? Para apoiar essa permanência. Então eu tenho assim muito orgulho desse bastidor que acontece, que é meio invisível, porque não é um projeto para meninas, mas é um grupo aonde mulheres, inclusive as bolsas de pós-doutorado, 2 delas já foram para mulheres e mães, e eu também me orgulho muito de dizer que
como pesquisadora apoiada pelo Instituto Serrapilheira, eu tenho a possibilidade de ter o que o Serrapilheira nos oferece, que é o bônus da diversidade, que é um recurso muito flexível para apoiar grupos subrepresentados. Então, só por ser mulher na tecnologia, já é pelo Serrapilheira um grupo subrepresentado, e eu tenho oportunidades de bolsas, de auxílio em instalação, pagar um curso que um estudante precise. Então, esses apoios são muito importantes para que a gente possa fortalecer essas políticas de permanência das estudantes dentro da universidade, que elas se sintam encorajadas, seguras, capazes. Eu acho que é isso que eu faço no bastidor. Que bastidor, né, Marisa? Marisa já é nossa parceira do FUT, já tem o tempo, sempre traz histórias bem relevantes para a gente aprender. E eu convido de novo a vocês a conhecerem as histórias das pessoas que trabalham com vocês, das mulheres, dos homens, se conectarem com essas histórias, porque a gente aprende, a gente cresce, a gente reflete também sobre o que a gente passou, e a gente começa também a ter um olhar mais múltiplo e entender como eu posso colaborar para essa história mudar, para essa história melhorar, né? Porque se cada um fizer a sua parte, a gente tem com certeza um futuro melhor, não só para a tecnologia, né, para a soberania digital, mas para a gente viver em paz. Meninas, o nosso tempo está bem corridinho. Então, tem essa parte do Trocando Conhecimento, eu vou deixar para o final para se der tempo, tá? E eu vou partir aqui para as nossas perguntas. Eu vou convidar, já que a Marisa finalizou a história de bastidor dela, para fazer uma reflexão aqui com a gente e com a plateia. Quem controla o seu feed, seus dados e o seu futuro? E qual é o papel das mulheres na construção de tecnologias mais justas, seguras e alinhadas aos interesses da sociedade? Eu acho que a resposta dessa pergunta, ela passa por tudo que eu já falei, o papel das mulheres é o mesmo papel dos homens, tão capacitadas quanto, tão capazes quanto, mas é preciso trazer essa pluralidade desse olhar para dentro das equipes, porque com isso a gente vai conseguir fazer um desenvolvimento de tecnologias justas, seguras, né, e alinhadas. Quem controla o meu feed, né, meus dados e meu futuro, essa pergunta aí, eu acho que são as Big Techs, mas eu estou tentando que seja eu. Eu estou tentando que seja eu mesmo, apesar de muitas vezes a gente se pegar naquela síndrome da impostora, que acontece também, a síndrome do impostor ou da impostora acontece com homens e mulheres, não é só com mulheres não, tá? E achando que eu não estou conseguindo controlar porque eu estou me sentindo insegura e que eu tenho que trabalhar 2, 3 vezes mais porque eu tenho que mostrar que cada ponto e cada vírgula está tecnicamente correto, porque vai ser questionado depois, né? Então, acho que é isso. Obrigada, Marisa. As Big Techs, não é um problema. Uma reflexão para Dani. Se o Brasil decidisse desenvolver plataformas e tecnologias estratégicas próprias, quais seriam os seus principais desafios e oportunidades para as mulheres que ocupam posições de liderança nesse processo? O primeiro desafio é a mulher chegar nesse lugar de liderança. Não estava nos meus planos me tornar diretora adjunta do Unitai, que é um núcleo de ensino e extensão, tecnologia e inovação dentro da universidade. Mas quando surge a oportunidade de me tornar gestora dentro da universidade, eu disse para mim mesma, eu tenho que fazer isso. E quando uma mulher chegar nesse ponto, eu gostaria que vocês pensassem no dia que vocês, ou as que estão aqui, abram portas para novas. Porque a gente precisa de mais mulheres sentando para tomar essas decisões. Nós somos um mundo formado por 50% feminino, 50% masculino, biologicamente falando, e precisamos sentar junto para ter relações mais saudáveis e negócios mais alinhados e que façam bem para os dois. Eu acho que ninguém está feliz, nem homem nem mulher, galera, do jeito que está.
E eu penso, quando a gente criou as Manas, por exemplo, a gente pensou como mães, né? Eu só tenho uma menina, mas as minhas colegas que trabalham comigo também, mulheres da tecnologia, elas têm meninos e meninas em casa. E elas pensam em como criar essa oportunidade do menino e da menina crescer com esse incentivo de os dois poderem ser construtores, desenvolvedores, líderes. Porque tem que ser as mesmas oportunidades. Nós não somos iguais, mas podemos ter as mesmas oportunidades. E quando eu olho para o Brasil, eu acredito que o caminho da nossa soberania digital é extremamente importante. Hoje, dentro da minha região, a gente tem um projeto Raízes Digitais que a gente leva a questão para dentro das comunidades ribeirinhas para que elas possam pensar as suas próprias tecnologias. A gente tem que parar de ser só consumidor e passar a ser construtor. Não falta inovação, não falta criatividade, não falta competência para o brasileiro nesse sentido. E ficar com a gente na mão das big techs e outras empresas, eu acho que não é justo. Por tudo que o Brasil tem de potencial, né? Então, eu vejo hoje que homens e mulheres têm que sentar juntos nas tomadas de decisões para tornar essas empresas, esses negócios, esses espaços melhores para todos. Obrigada, Dani. Lunara, convido para essa reflexão. Que espaços, oportunidades e políticas precisamos criar hoje para que mais meninas e jovens mulheres não sejam apenas usuárias de tecnologia, mas protagonistas no desenvolvimento das soluções digitais que vão definir a soberania tecnológica do Brasil nas próximas décadas? Enquanto eu estava na graduação, eu também gostava muito da parte da extensão universitária nesse ponto, né? E de ensinar programação para os grupos mais vulnerabilizados e minorizados da sociedade. Quando eu penso em oportunidades e políticas, gente, eu falo da gente atuar desde cedo mesmo, como isso que Dani trouxe, como isso que Marisa também trouxe, de estar lá e criar essas oportunidades e estar junto e identificar essas pessoas para trazer o pensamento crítico e o desenvolvimento, gente. Tecnologia é uma coisa, essa é muito a minha visão. Tecnologia é uma coisa que a gente aprende mexendo nela. A gente tem que mexer na tecnologia. E se a gente mantém tecnologia só para alguns grupos, a gente só vai ser usuário. A gente não vai saber o que é que está por trás. E é sabendo o que é que está por trás que a gente critica tecnicamente aquilo e que a gente constrói, sabe? E a gente constrói, a gente tem sempre aquele viés de construir pensando no nosso perfil como se fosse o usuário final, né? Então, quando a gente tem mulheres desenvolvendo tecnologias, a gente vai ter tecnologias mais inclusivas, tá? Tecnologias que vão ser mais abertas para mulheres, para homens, pessoas de outros gêneros também, sabe? Quando a gente tem pessoas racializadas desenvolvendo tecnologias, pessoas não brancas, pessoas negras, a gente vai ter uma tecnologia mais inclusiva. Pessoas trans, a gente vai ter uma tecnologia mais inclusiva também. É dessa forma, e aí eu acho que é muito do nosso papel também, já que a gente está aqui e a gente foi conquistando esses lugares, olhar para o que é que a gente tem hoje, o que é que a gente consegue fazer para trazer mais, né? Como o Dani disse. É sempre aquilo, né? Eu tenho um colega que falou assim, quando você entra e você é diferente, às vezes até naquele âmbito quem tá ali gerindo fala, pô, legal, a gente tem uma pessoa diferente aqui, né? Agora a gente é diverso. Mas aí o que é que você faz? Você ocupa aquele local e vai criando um espacinho ali para ir puxando outra pessoa, né? É só dessa forma que a gente vai conseguir criar tecnologias novas, tecnologias que vão ser plurais, que vão ser éticas e que vão ser diversas em si. E só para fechar um ponto, principalmente agora trabalhando no setor privado, como é que a gente vai comunicando isso para diversos públicos, né? Para públicos diferentes. Como é que a gente mostra que, gente, se eu tenho um time diverso desenvolvendo aqui, eu estou olhando para um mercado, para um público no mercado maior. Eu estou olhando para nichos que as pessoas não estavam olhando antes. Eu estou olhando para oportunidades. E isso traz retorno também. Isso traz retorno financeiro, inclusive, sabe?
Então, como é que a gente vai não só trazer o papel da pluralidade da ética por si, que é importante, a gente sabe que é importante, mas saber como comunicar ela para esses diversos públicos, para fazer todo mundo entender, pessoas que têm um pensamento diferente pela própria experiência de vida, entenderem, poxa, isso daqui está dando resultado. Vou começar a olhar isso por um outro aspecto e a gente vai mudando essas pessoas assim. Isso. Muito obrigada, Lunara. E vocês três nas reflexões trouxeram as pessoas, né? A gente tem que também pensar para além de ODS, né? Para além de legislação, para além de, nossa, temos uma pessoa diferente, somos diversas, e entender que isso é resultado, que isso é impacto social, essa pluralidade, essas vozes, não ser uma obrigatoriedade, ser fato, porque é real. É o que melhora, é o que vai fazer diferença, né? Bom, eu vou convidar vocês, meninas, para colocarem os fones, que agora a gente vai enviar para nossa plateia uma reflexão. Aí aqui eu tenho que segurar o microfone, colocar o fone, fazer o passador. Precisa de 2 moderadores depois, gente, 2. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Pode, por favor. Então, convido vocês para trocarem agora essa reflexão com a gente. Fiquem à vontade para pegar o microfone e falar. Que futuro digital queremos deixar para as próximas gerações de meninas e mulheres que sonham em atuar nas TICs? Valendo um brinde lá no stand do FUT. Microfone aqui, tipo estilo Silvio Santos, gente. Ninguém? Não é possível. Ah, você vai falar? Jogar um aviãozinho. R$50. Bom dia a todas e todos. É uma alegria participar de um painel tão inspirador e indo para a reflexão que vocês nos perguntam, para além de nos inspirar, eu acredito que a gente sonha com mais mulheres aí no palco, especialmente, né? Porque no palco significa que a gente já chegou no lugar aonde a gente deseja. E, logicamente, levando mais meninas. Eu sou professora Cecília Maia, estou reitora de uma universidade, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Também estive enquanto presidente da ABRUEM, Associação Brasileira das Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, e lá naquele local de fala, nós tínhamos 46 instituições. Dessas 46, 12 eram mulheres. E a gente precisa fazer com que essas mulheres cheguem nesse lugar. Eu me identifico demais com cada história e ficava pensando aqui em muitas histórias que nós vivenciamos ao longo da nossa caminhada e da nossa trajetória. E eu percebo, todas as vezes que eu falo nisso, é que nós precisamos deixar legados. Principalmente quando a gente chega nesse lugar de fala aí. E eu, enquanto reitor, instituí por resolução a equidade de gênero nos cargos de gestão. Então, 50% da minha equipe gestora é composta de mulheres, para que outras mulheres possam chegar e trazerem outras mulheres. E eu convido a todos vocês a pensarem nisso. Mas eu convido especialmente aos homens que estão aqui, porque eu digo sempre que só vai ter revolução nessa pauta quando nós, sociedade, homens e mulheres, compreenderem que não é somente as mulheres que precisam também fazer isso. Os homens precisam fazer e reconhecer que nós somos mais de 50% da população, para que nós tenhamos aí tecnologias muito mais plurais, muito mais diversas e que de fato tenham equidade. Então nós estaremos aqui sempre pensando de que forma a gente pode deixar legados. E estando no fórum, num dos maiores fóruns de tecnologia, a gente precisa refletir também. Ontem, quando eu vi aquela mesa composta somente de homens, eu não vou mentir para vocês, dói um pouco, porque tem muitas de nós que poderia também estar aqui naquele momento. E a primeira resposta mas é porque os cargos que estão lá são cargos ocupados por homens. É disso que nós estamos falando. Nós precisamos chegar lá, ocupar e levar mais mulheres. Então a reflexão
parece ser utópica, mas a revolução ela só vai acontecer quando nós compreendermos que é homens, mulheres trabalhando sobre essa pauta, desde pequenininho, lá ensinando ao meu filho, à minha filha, para que nós possamos chegar e ocupar esse lugar que também é nosso, por mérito, por persistência, por resistência, por resiliência, como todas vocês comprovaram nas trajetórias de vocês. Parabéns aí por histórias inspiradoras. Palmas, muito obrigada. Parabéns também pela sua história, pela sua trajetória. Acho que você não está ouvindo, né? A gente tem tempo para outra pergunta, não, né? Tem? Alguém? Márcia. Vai, Márcia. Bom dia. Bom dia. Vai. Bom, aqui como a colega falou, né, quando você pensou da questão de o que a gente quer deixar, eu pensei também na questão do legado. Hoje de manhã no café, eu estava conversando com a Carla, com a Jussara, e a gente tem mulheres assim como vocês, que já vieram antes, que desbravaram, que quebraram pedras, né, que fizeram aí, traçaram um caminho, e às vezes essas pessoas são esquecidas, esses legados são esquecidos, e aí as outras meninas, outras mulheres que virão depois, não precisam passar por isso, porque isso já foi feito, então tem caminho que já foi pavimentado, e que as meninas do futuro, elas podem já começar, né, um pouquinho mais à frente, não precisam passar por tudo. Então, eu acho que a gente tem que sempre lembrar, reconhecer quem veio antes, nominar, né? Sempre nominar essas pessoas. A gente estava falando do quanto que Jussara e ela baixou a cabecinha dela. Jussara e a Edna lá da Bahia foram importantes para essa comunidade que está aqui hoje, né? E esses nomes eles precisam ser sempre lembrados. O trabalho, essas histórias precisam ser contadas. Como vocês fizeram aqui, e como a nossa colega reitora aqui falou, precisam ter mais mulheres no palco. Aí a Jussara olhou para mim e falou, nossa, Márcia, olha ali, o outro painel, tem 3 mulheres. Aí eu até coloquei um post e falei assim, eu coloquei assim, aquela estatística que você colocou, e eu coloquei Fórum RNP, o FUT, desafiando as estatísticas, os painéis das 7 mulheres. Então, assim, acho que a gente está aqui desafiando mesmo, né? Temos 7 mulheres aí no palco, e acho que é isso, é na linha de deixar o legado e lembrar sempre e valorizar essas mulheres que vieram antes. Muito obrigada, Márcia. Palmas para Márcia, nossa gerente administrativa da RNP, amiga do FUT. Vamos bater palma lá para o outro painel, para as 3 mulheres lá do outro painel. Deixa eu passar aqui. Bom, aqui tem os nossos contatos, pessoal. Então, queria agradecer esse momento, Marisa, Lunara, Dani. A gente não conseguiu fazer tudo, mas eu acho que o que a gente fez foi bonito, foi bacana. Vamos continuar nos falando, né? Crescendo tudo que a gente acredita, né? E o que a gente acredita que a gente coloca na nossa vida, né? O nosso propósito. Agradecer a plateia por estarem aqui cedinho, né, nesse segundo dia de Fórum RNP. Convido a todos para participarem dos outros painéis, enfim, conhecerem aí os fornecedores, parceiros, passar lá de novo no stand do FUT. E eu falo muito para o grupo de trabalho do FUT que para a gente ser como água, e aí que fica a minha dica para vocês, né? Às vezes a gente está mais calminho, mas aí a gente vai ocupando assim os espaços aos pouquinhos, né? Tirando uma pedrinha de um lado, tirando a pedrinha do outro, um pouco mais fundo, um pouco mais raso, mas a gente também pode virar mar, pode virar onda e pode virar tsunami. E aí quando a gente vira tsunami, ninguém segura. Então, parabéns para vocês também pelas histórias de vocês de bastidores e as que vocês também contam por aí. Obrigada, pessoal.